Olá, aqui quem fala é Leia Puton do Ateliê Interarte e hoje nós vamos dar a continuidade a esse vídeo onde nós fizemos as folhas nesses dois galhos de rosa e hoje então nós vamos fazer as rosas, né, que estão aqui já com o fundo em volta e agora eu vou mostrar então como você faz esse fundo que eu trabalho, como que eu faço para a rosa ser porcelanizada e transparente. Então nós vamos vir com cores aqui que eu vou trabalhar com essa cor papaya, vou pegar o pincel, esse pincel pituá e vou trabalhar então fazendo um fundo. Esse fundo não tem problema se ele sai para fora do risco, porque na verdade a gente faz só um esboçozinho do risco. Trabalho um pouquinho com esse amarelo aqui na parte de fora, para mim dar um pouquinho mais de luz nessa região aqui, ó. Já o fundo já está seco, mas eu vou trabalhando ele um pouquinho por fora para ele suavizar então essa parte aqui, ó. Trabalho com um amarelo bebê, né? Posso até colocar um pouquinho do verde ali fora também, não tem problema, olha, fica legal. Mesclando, e esse papaya então aqui. Agora mais para baixo eu já venho escurecendo um pouquinho, eu vou colocar um pouquinho do vermelho nessa região aqui, que vem por cima dessa folha, e venho matizando, esfumando bem essa minhas tramas do tecido para sair para fora. Aqui, ó, já pro lado de fora, eu vou escurecer um pouquinho com sépia, ó, e vou entrar nesses tons de verde aqui que ficou desse fundo. Vou passar por cima do galho, não tem problema, tá? Então você pode, o principal é você fazer essa sombra. Se eu quiser pegar um pouquinho esse pincel de cabo amarelo, que ele gosta de penetrar bem nas tramas e para esparramar, também posso. E agora então eu vou pegar o pincel meu que eu faço, as rosas e as folhas, o número 12. E vou fazer o miolo, né? Deixa eu só passar mais um pouquinho aqui, esse papaya, esparramar ele um pouquinho aqui, assim. E agora eu vou fazer o miolinho dele, aquela meia lua, vou pegar o amarelo ouro, vou fazer uma meia luazinha aqui e vou puxar para fora, para as extremidades aqui, ó. E depois de feito isso, vou pegar um pouquinho do sépia ou rústico, só um pouquinho aqui, nessa parte bem pouquinha. Eu só dei uma batidinha de leve aqui, assim. E agora nós vamos fazer a rosa virada para cá. Então agora eu lavo o pincel e venho com o branco, desse jeito aqui. E vou fazer as primeiras pétalas de fora para dentro, de um lado e depois do outro, puxando de leve para dentro. Vou fazer do outro lado do pincel algumas pequenininhas aqui também. E aí eu venho com a pontinha do branco no pincel desse jeito e venho trabalhando então aquela pétala principal e faço o esboço para dentro e depois eu pego o restinho da tinta que eu tenho no pincel e faço esse sombreado lindo que vai ficando o formato da primeira pétala maior que a rosa tem. Como embaixo está molhado, então eu consigo fazer com que tenha uma suavidade. Agora eu pego e faço então as primeiras pétalas exteriores, as de fora, de um lado e do outro. E vou formando então a rosa com as pétalas. Sempre cuidando para não carregar muito o pincel, porque eu vou puxar aqui, ó, daquela pétala que eu fiz, eu puxo com o restante da tinta, né? Ó, assim, ó, eu puxo para dentro. Tem que ter essas partes mais escurinhas aparecendo também. E aqui, ó, só dou um leve toque para fora e puxo ela para dentro. Então, eu vou ter já as pétalas, né? E agora, gente, eu faço umas puxadinhas, uns cortes de algumas pétalas que estão para fora, né?
Então, dou só uns toques assim, ó. Mas a principal tem que estar aqui no meio. Olhem só como ficou linda essa rosa. Certo? Então, vamos para outra. Agora, então, como eu já fiz o galho com verde grama, um pouquinho do sépia para o lado de baixo para escurecer e na parte de cima um pouquinho do amarelo ouro com o marfim para dar essa luz. E depois agora nós vamos deixar secar, depois eu vou fazer esse aqui para você ver e também nós vamos fazer os espinhos. Mas nós vamos fazer agora então essa rosa aqui da mesma maneira da outra lá. Então nós vamos pegar o papaya, fazer um fundo, mesclando esse fundo com o de fora, tá? Vou fazer assim, vou esfumar aqui. Vou colocar um pouquinho do vermelho fogo nessa parte aqui, para dar uma leve escurecida. Também um pouco de sépia nessa parte de baixo, que eu quero escurecer. E vou mesclando, limpando o pincel. Aqui, deixa eu pegar o pincel. Olha como está lindo esse ramo. Vou colocar um pouco mais aqui. E agora nós vamos fazer o miolinho dessa rosa. Então, largo o pincel pituá e vamos pegar o amarelo ouro e fazer ela virada para cá, para desse lado aqui. Também vou usar, em vez do sépia agora, ou do escuro, vou usar um pouco mais do vermelho aqui. Vou fazer mais avermelhado esse miolinho. Lavo o pincel e agora, então, eu venho com o branco. Fazendo a pétalas. Da mesma maneira que a gente fez antes, um pouquinho aqui, e agora aquela parte central. Veja como ficou então essa rosa, ficou diferente da outra, nenhuma sai igual à outra. E aqui a gente tem esse fundo por fora aqui, mas não tem problema, ele pode ficar meio rosadinho assim. O que a gente pode fazer é colocar agora umas folhas que saem por baixo da rosa. Então, venho com verde, com um pouquinho do sépia, fazer um pouquinho mais escuro nessa parte, tá? E vamos dar uma clareadinha nela na ponta. Aqui. Do outro lado também eu posso pegar um pouco do cappuccino, um pouco do próprio rosa e fazer outra folha aqui, olha só. Usar um pouco do amarelo, que tem nas outras também, e vamos dando formato aqui. Você não precisa desenhar, não precisa ter o desenho da folha. Você, com o fundo molhado, você dá uns traços, você consegue fazer a folha. Fazer uns serrilhadinhos aqui, ó, desse lado também. E a folha está pronta. Ok? Agora vamos fazer então esse galinho que eu começo com o verde grama e um pouquinho do sépia da parte de baixo. Ele vai sair lá, ó, lá naquela outra. Parte de baixo é mais escura, então eu uso sépia.
A parte de cima eu trabalho com um pouquinho do marfim e o amarelo ouro para dar um pouco dessa luz e vou mesclando. Um pouquinho do amarelo ouro. Aqui um pouco mais escuro, ela tá por baixo, então vou escurecer um pouco aqui. E agora então nós vamos vir para os espinhos. Um pouquinho mais aqui. E olha que linda que ela vai ficando. Ok? Olha só, quase pronto, né? Agora então eu pego com o sépia, o rústico, e venho fazendo intercalado os espinhos, puxando de dentro para fora, fazendo um biquinho. Então aqui eu já fiz os outros, olha só. E agora por cima daqueles eu coloco um pouquinho de vermelho com branco misturado para dar um pouco de luz por cima. Bem pouquinho, ó. Ok? E estão prontos os espinhos. Então está aqui mais um ramo de rosas, muito bonito, num pano de prato. Eu mostro para vocês. Espero que vocês tenham gostado das pequenas orientações que eu dei dessa pintura das rosas porcelanizadas e transparentes.